Olá, bom dia, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo de número 7, onde está escrito assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Esse é o texto que vamos meditar hoje, a propósito desta data comumente conhecida e difundida como sendo o Natal, que na significação seria o nascimento de Jesus. Mas, no entanto, que ele tomou outras direções e muitas das vezes prepara-se, celebra-se o Natal, ignorando a Jesus. E dentro desse texto, vamos falar sobre Jesus, a resposta de Deus para o mundo perdido. Conta-nos o texto sagrado que este mundo perdeu-se quando da desobediência de Adão a uma orientação de Deus para a sua vida. E a partir dali, então, as coisas se desencaminharam e começaram a trilhar por caminhos distantes, errantes, perigosos, escuros, sem rumo, sem direção. E caminhou nesta escuridão de trevas terríveis, porque apagou-se a lâmpada de Deus que havia no coração humano por dar vazão ao pecado através da desobediência. Mas o Deus que criou o homem e fez-lhe uma promessa de multiplicar-se e de encher a terra e de torná-la habitável, porque foi para isto que Deus criou a terra, para torná-la habitável ao homem que ele formou à sua imagem, conforme a sua semelhança. No entanto, com esta decisão, que foi, na verdade, um desastre, uma destruição para a vida humana, viver em trevas e pecados, Deus estabeleceu como uma promessa enviar o seu filho, que na Escritura ele é chamado semente da mulher, e tantas outras designações. Então, Jesus veio como uma resposta de Deus para um mundo sem salvação, o mundo imerso na perdição, nas trevas, nas aflições e angústia. E a promessa de Deus foi que isto iria acontecer na plenitude dos tempos. Então, de tempos em tempos, Deus utilizou-se de profetas para trazer parte da revelação do seu plano e do seu propósito, para trazer o seu filho ao mundo, a fim de que ele tornasse-se, da parte de Deus, esta resposta com uma solução viável e permanente para este mundo que encontra-se na perdição, sem salvação. Mas que neste momento, quando Deus começa a prometer, ele fala quem é que vai nascer o menino, de quem este menino vai nascer,
qual será o nome deste menino, o trabalho que ele vai realizar, a cidade onde ele vai nascer, como será a sua vida, marcada por sofrimento e glória. Tudo isto a Escritura deixou registrado ao longo dos tempos. E quando chega o momento em que Paulo teve de Deus o discernimento, dizendo que Deus, na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo convergia para o propósito da realização do plano de Deus, Deus fez convergir todas as coisas. O tempo, a língua, o governo, a cultura, todas estas coisas estavam caminhando-se para o ápice da realização do plano de Deus em demonstrar ao mundo o seu Filho, a solução. E como isto aconteceu? A palavra de Deus diz que Deus encontrou uma virgem e fez a ela esta promessa do nascimento do seu filho, Jesus, seria o nome dele, Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Já Isaías disse que ele seria chamado de Emanuel, que é Deus conosco. Também que o nome dele seria Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então nós encontramos registrado em várias partes das Escrituras identificações que Deus deixou gravada, como estas coisas estavam se encaminhando para acontecer. E como eles estavam em outras cidades, mas eles eram de origem da cidade de Belém, e a promessa de Deus havia sido afirmada a Miqueias, que de Belém sairia o que seria Senhor e governaria sobre as nações. Portanto, tudo isso estava concorde com o plano de Deus. E quando chega este momento em que o primeiro grande milagre é a concepção de Jesus, que foi sobrenatural. A palavra de Deus afirma que o anjo foi a Maria e disse a ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela ficou procurando entender qual era o teor desta saudação, quando então lhe foi dito pelo anjo o seguinte: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E aí ele diz o plano de Deus, dizendo: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esta foi uma promessa abrangente para a humanidade até o fim. E ela então interrogou, dizendo: como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Foi então que o anjo de Deus estabeleceu, dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E afirmou, dizendo o seguinte, que para Deus nada é impossível. Então Deus realizou, através da geração do seu filho no ventre de Maria, uma geração extraordinária, sobrenatural, porém de nascimento natural. O nascimento de Jesus foi semelhante a de todos nós, nasceu pela mesma forma. Porém, a concepção, ela foi sobrenatural. Maria alegrou-se, regozijou-se em Deus, sentiu-se grata por Deus achar misericórdia nela, considerando-se como uma serva que colocou-se à disposição. Porém, os dias começaram a passar e eles estavam em
Nazaré, habitando na cidade de Nazaré. E quando nós entendemos que o plano de Deus, Deus move céus e terra, e governos e pessoas para o cumprimento do seu plano e vontade, nós vamos observar aqui que César Augusto era quem estava dominando àquela época, e veio-lhe ao coração, certamente isto já foi o direcionamento de Deus, porque a palavra de Deus nos afirma que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Ou seja, a Escritura está dizendo que este foi o primeiro alistamento. Quer dizer, uma coisa que nunca tinha acontecido ali, mas que naquele tempo, neste tempo de César Augusto, que foi o tempo estabelecido por Deus, Deus usou aquela mão para fazer um decreto, assinar, selar este decreto e tornar obrigatório o seu cumprimento. E ninguém poderia escapar deste alistamento. Era obrigatório, todos teriam que ir. E dizia, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Que cidade é esta? Cidade de nascimento. Como hoje nós encontramos em todo o mundo a miscigenação, a mistura de pessoas de várias localidades. De várias localidades. Eles estão em determinados países onde sentiram-se melhor condições para viver e Deus permitiu que isto acontecesse com eles e eles estão por aí. Mas se houver um chamado, um alistamento, a semelhança desse, para saber quem são os nativos da terra e que eles deverão fazer isso na sua terra de origem, eles têm que fazer para saber quantos são. A bem da verdade que hoje isto é feito por meios tecnológicos. A pessoa pode estar em qualquer lugar no mundo e se isto for feito através da internet, ele pode fazer a sua prova, a sua demonstração, colocar as suas digitais e provar de onde é. Na época do nascimento de Jesus, não existiam estas coisas e as pessoas precisavam ir pessoalmente, presencialmente, até o lugar do seu nascimento para fazer este alistamento, para ser considerado filho daquela terra, daquela cidade, daquele povoado. Então diz que como todos tinham que ir alistar-se, subiu também José da cidade de Nazaré, ele foi à Judeia e lá à cidade de Davi, e dentre a cidade de Davi, a chamada Belém. Por quê? Porque José pertencia à casa e família de Davi. Então ele precisava ir a Belém. E ele, tanto ele quanto Maria, cada um deveria ir. E ela estava, nesta ocasião, conforme o texto que li, ela estava grávida, aguardando os dias do nascimento físico de Jesus para dar-se a conhecer a esta terra. Então aconteceu que, estando eles ali para fazer aquele alistamento, a cidade tinha pessoas que não lhe cabiam, porque a cidade tornou-se pequena, porque muitas pessoas saíram e agora, a voltarem todos de uma vez, os lugares ficaram totalmente ocupados. E diz a palavra que chegou os dias em que Maria havia de dar à luz, porque Deus marcou os dias para que este dia estivesse ligado à cidade de Belém, conforme profetizado por Miqueias. Então, chegou os dias dela dar à luz, e ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em pano, deitou numa manjedoura, como toda mãe faz, recebe a criança, envolve-o, aquece-o, e nos nossos dias, no hospital,
coloca-se na incubadora, coloca-se junto à mãe, num lugar aconchegante, num lugar de conforto. Porém, os dias em que Maria deu à luz eram dias incomuns, que nunca tinha acontecido. Então, uma multidão estava nesse vem e vai daquela cidade e não encontraram lugar sequer para que ela tivesse este momento de tranquilidade para conceber, para dar à luz o seu filho. Mas não importa, Deus cuida de tudo. Como não havia lugar para eles na estalagem, a palavra de Deus nos afirma que ela, ao dar à luz o seu filho, deitou numa manjedoura e aguardou o seu momento, quando eles, então, cumpriram com aquele alistamento que lhes foi imposto por César Augusto, mas que por trás de César Augusto estava Deus governando e dirigindo todas as coisas para que a sua promessa cumprisse-se aonde ele tinha estabelecido que isto iria acontecer. Então nada foge do controle de Deus. Tudo está no controle, na soberania de Deus. E ele faz as coisas cumprir dentro do seu plano e da sua promessa. Então, observamos como aconteceu em dado aquela grande multidão que por ali estava, um caso como este, se fosse hoje, alguém logo próximo do nascimento já teria feito uma foto, uma filmagem, teria colocado em redes sociais e por meio da globalização, o mundo todo teria conhecimento ao mesmo tempo. Mas àquela época, a ciência não estava ainda avançada a este nível. E mesmo porque as coisas de Deus caminham na direção de Deus. E o que Deus fez? O próprio Deus começou a testemunhar a pessoas o que estava por acontecer. E quem lia as Escrituras e estudava as profecias, começaram a entender que as coisas estavam caminhando para o objetivo, a realização deste plano e deste propósito. Então, no dia do nascimento, Deus então designa um anjo para que vá até onde estavam os pastores guardando seus rebanhos à noite e chega diante deles com a glória e com o resplendor, algo que chama-lhes a atenção, e eles começam a observar e o temor cerca a eles, eles passam a ficar tementes diante daquela situação, ou seja, um pouco amedrontados, mas o anjo diz o seguinte: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então Deus usou o anjo, o seu mensageiro, que são espíritos ministradores, para servir, e enviados para servir, os que hão de herdar a salvação. Os anjos têm um ministério infalível diante de Deus, de cumprir a sua promessa aonde quer que seja. Eles têm a facilidade da rapidez, não têm a limitação do corpo humano, e eles então cumprem de maneira eficaz o propósito de Deus. E o anjo do Senhor apresentou-se aqui a esses pastores que à noite estavam guardando os seus rebanhos. E deu a eles esta novas de grande alegria, dizendo: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então esta foi a mensagem que eles receberam. E quando eles receberam esta mensagem, o anjo disse, um coral de anjos apresentou-se e começou a entoar um louvor a Deus nos ares. E o louvor deles era: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Este foi o anúncio de Deus.
em meio a tanta gente que ali estava, há um grupo de pastores que estavam no campo durante a noite, cuidando dos seus rebanhos. E quando eles se ausentam, aquele ambiente de glória, de gozo, de admiração, de magnitude, impactou profundamente o coração daqueles pastores que estavam ali. E eles, então, quando os anjos se recolhem, os pastores começam a olhar uns para os outros e dizem o seguinte: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Nós encontramos aqui que eles estavam naquela mesma comarca, ou seja, no mesmo distrito, porém a uma certa distância de Belém. Quando eles têm conhecimento deste acontecimento que se deu naquela oportunidade, eles concordam entre si e eles dizem o seguinte: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então tomaram a decisão de ir e foram apressadamente. Veja, era algo tão sobrenatural que até a maneira deles ir deveria ser apressadamente. Vamos deixar para o romper do dia, quando o dia clarear, então nós vamos lá, vamos identificar, vamos procurar saber o que foi que aconteceu. Não! As coisas de Deus, às vezes, têm que ser feitas na hora. E quando eles tiveram conhecimento, eles foram na hora e foram apressadamente. E quando foram, diz a palavra, que eles chegaram lá e encontraram Maria, José e o menino deitado ainda na manjedoura. Então não passou muito tempo do nascimento de Jesus para que os pastores pudessem contemplar-lhe a face, a Maria, a José, e dizer a eles o que eles receberam naquela oportunidade. Então eles foram e, achando o menino, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca dele lhes fora dito. Dito por quem? Pelo anjo do Senhor que lhes foi enviado naquela oportunidade. E todos aqueles que ouviram o testemunho, as palavras ditas por aqueles pastores, ficaram então maravilhados. Como que os pastores sabem tantas coisas de uma profundidade tão grande quanto esta? Porque lhes foi anunciado pelo anjo do Senhor. Não foi algo da cabeça e do coração deles, foi algo que Deus fez conhecer. Então, todos que ouviram se maravilharam, porém Maria guardava tudo aquilo no coração. Por quê? Ela recebeu uma promessa de Deus na ocasião da geração de Jesus, quando Jesus foi concebido. E ela guardava essas coisas no coração, e os pastores, vendo que era real o que lhes tinha acontecido, eles voltaram agora. Olha de que maneira que eles voltaram. O acontecimento foi tão impactante na vida deles que eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Eles primeiro ouviram, depois eles foram ver. E vendo e concordando com o que ouviram, despertou-lhes nele adoração. Voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo aquilo que tinha acontecido. Então, aconteceu desta maneira. Enquanto que para muitos que ali estavam, o nascimento de Jesus foi algo ignorado por eles, porque eles tinham uma ideia, uma expectativa totalmente diferente do propósito de Deus. Eles tinham a expectativa de que Jesus viria de uma grande cidade, uma metrópole, um lugar populoso, um lugar de destaque mundial. Outros pensavam que ele viria
durante a claridade do dia. Outros ainda pensavam que ele viria através de uma família rica, de posses, de bens, de tradição. Outros achando que ele vinha na força do poder. Outros ainda esperando que ele viesse num lugar, como que diz por aí, 5 estrelas. E outros que ele viesse para governar e dominar o império que subjugava o povo naquela época. No entanto, o nascimento de Jesus se deu numa pequena cidade, que Miqueias disse: e tu, Belém, de modo nenhum serás pequena entre as milhares de Judá. Deus escolheu uma cidade pequena para torná-la conhecida mundialmente, a cidade de Belém, onde havia sido prometido o nascimento de Jesus. Ele aconteceu cumprindo a promessa de Deus. Ele veio durante a noite, quando muitos estão distraídos e ocupados com outra coisa. Havia pastores que estavam vigilantes pela noite. E quando chega nesta noite, que Jesus então vem à luz, o anjo do Senhor avisa e os pastores vão ao encontro dele. Quando vão, o encontram, não em um berço de ouro, mas num lugar da pobreza. Jesus estava num lugar que era desprezível, mas foi ali que Deus decidiu que o seu filho nasceria. Também observamos que ele veio em fraqueza, indefeso, fraco, mas ali, cumprindo a promessa de Deus. E ele nasceu numa manjedoura e foi colocado numa estrebaria, lugar que não era próprio para vidas humanas. Mas na ocasião, Deus permitiu que o seu filho fosse colocado ali. E a promessa é que ele veio para morrer, nascer, crescer, cumprir o seu propósito, plano de Deus, e por fim, completar com a entrega da sua vida à morte em sacrifício para toda a humanidade, no objetivo de salvar os pecadores. Então, a reação das pessoas com relação ao nascimento de Jesus é que para eles não havia lugar. Segundo, quase todos eles, como eu disse, dormiam porque era noite. Terceiro, eles tinham conhecimento apenas teórico e faziam as suas suposições como isto deveria acontecer, como hoje. Muitas pessoas querem pegar as promessas de Deus e fazer as suas suposições, achando que elas são, na verdade, a verdadeira interpretação daquilo que estão dizendo. E por isto geram problemas e confusões, conforme nós vemos aí no dia a dia. E outros o rejeitaram pela cidade onde nasceu, pelo lugar onde nasceu, pela condição de Maria e José. Mas não importa. Importava a Deus o cumprimento do seu plano. Os pastores foram os primeiros que viram o cumprimento da promessa de Deus. Viram Jesus, um infante, um bebê que nasceu como resposta de Deus para um mundo sem salvação. Passado este tempo, realizado o alistamento, eles voltaram-se para sua casa. Voltaram para Jerusalém. E quando eles voltam para o lugar deles, a palavra de Deus diz que havia lá os magos do Oriente que estudavam a profecia e receberam um direcionamento através de uma estrela que os guiou a Jerusalém. E eles, chegando a Jerusalém, foram a Herodes perguntar: onde é nascido aquele que é rei dos judeus? Isto perturbou Herodes e toda a sua comitiva. E Herodes criou um plano diabólico, dizendo àqueles
sábios, que eles fossem, vissem o menino e viessem e dessem notícia a Herodes, porque Herodes queria também vê-lo. Mas, na verdade, ele queria tirar a vida do menino. E Deus, então, na simplicidade e obediência daqueles sábios, eles foram, entraram na casa, viram Maria, José e o menino Jesus e ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. O adoraram naquela ocasião. Quando eles estavam para voltar, o anjo do Senhor se apresenta a eles e diz: não volte pelo mesmo caminho. E deu uma outra rota e eles voltaram por um outro caminho. Herodes, enfurecido, fez um decreto para que se matasse toda criança abaixo de 2 anos, porque Jesus estaria nesta faixa de idade. Mas o Deus que ao longo dos séculos preparou este plano para a vinda de seu filho, também preparou o momento quando ele estava sendo procurado à morte, para que ele estivesse um lugar de segurança. Mas antes que isto aconteça, passado os 8 dias do nascimento de Jesus, ele foi circuncidado e depois foi levado a Jerusalém, ao templo, para ser apresentado ao Senhor. E no templo havia 2 anciãos, havia Simeão e havia Ana, que estavam ali, que criam na promessa de Deus e estavam esperando este dia memorável. E a Simeão, já um ancião, adiantado em idades, foi revelado a ele que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E quando chega o momento, ele está no templo e vem Maria com Jesus para apresentar. Simeão, então, entende que aquele é o momento, o toma nos braços, porque ele foi levado pelo Espírito Santo ao templo. Todas as coisas são direcionadas por Deus. E quando ele pega o menino nos braços, ele diz o seguinte: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus, a resposta de Deus ao mundo sem salvação. Então, Jesus veio como a salvação, para salvar. E Simeão disse aqui: os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Tanto José quanto Maria se maravilharam das coisas que se diziam a respeito de Jesus. Passado algum tempo, vem a profetisa Ana, filha de Fanuel, uma viúva de quase 84 anos, que não se ausentava do templo, servindo a Deus de dia e de noite, com jejuns e orações. E quando ela vê o menino, ela dá graças a Deus e fala dele a todos aqueles que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, observamos aqui como é que o plano de Deus cumpriu-se. Hoje, o Natal significa um encontro de amigos, um encontro de famílias, troca de presentes e comidas saborosas para esta época do ano, sem fazer referência ao mais importante, que é Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado a este mundo para tornar-se o Salvador em um mundo perdido. A resposta de Deus para um mundo sem salvação. Então, o que importa hoje não é o consumismo, a explosão, de vendas, de bens, de roupas e de tantas outras coisas para uma reunião familiar, mas é lembrar-se o plano e o propósito de Deus cumprido em Jesus. Com isto, não queremos de maneira nenhuma afirmar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. A data em que ele nasceu, a mim não importa. A mim o que importa é o fato, o acontecimento, o que veio à existência. Jesus nasceu, sim, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, no dia em que Deus estabeleceu para que isto se cumprisse.
A mim não importa se é 25, se é 30, qual é o dia, qual é o mês, nada disso importa. Importa que Jesus nasceu. E não somente ele nasceu fisicamente, para habitar e viver entre os homens por um período de tempo para cumprir o plano de Deus, a obra da redenção da humanidade. Mas muito mais que isto, ao cumpri-la, ele colocou e deixou à disposição desta humanidade perdida. E louvo a Deus por tantos quantos reconheceram em Jesus o Senhor e Salvador. E Jesus nasceu no coração deles e passou a viver na vida deles. Assim como Jesus nasceu no meu coração, no dia em que ele me chamou para a salvação, assim como ele nasceu no seu coração, no dia em que ele chamou para a salvação, e ele está vivo, atuante no meu coração, no teu, no nosso coração, na nossa vida, nós o louvamos, o glorificamos, o celebramos, o adoramos e nos curvamos diante dele em reconhecimento e gratidão, porque Jesus veio como a resposta de Deus para o mundo sem salvação. E esta resposta é oferecida a toda a humanidade. Infelizmente, nem todos o reconhecem e o recebem, mas aqueles que o reconhecem e o recebem, Jesus passa a nascer no coração deles, a viver entre eles e a levá-los certos e seguros para uma eternidade com Deus. Então foi necessário o nascimento de Jesus e tudo aconteceu conforme previu as Escrituras. A revelação progressiva de Deus concluiu-se no nascimento de Jesus. E com o nascimento dele, todas aquelas promessas e profecias, elas se cumpriram em Jesus. Não caiu uma só promessa de Deus ou profecia por terra. Todas elas cumpriram-se em Jesus. Portanto, hoje celebramos o nome de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, o sofrimento de Jesus, a glória de Jesus, o poder de Jesus, a presença de Jesus. Tudo isto está disponível à nossa vida, porque houve um dia em que Deus trouxe o seu Filho, que despojou-se da sua glória e assumiu a vida humana através da encarnação e, tornando-se conhecido ao mundo, trouxe o testemunho de Deus e cumpriu com a sua vida o sacrifício aceito e eterno perante Deus. Se você ainda está distante de Jesus, hoje reconheça-o como Senhor e Salvador. E ele certamente, quando você fizer esta confissão, ele vai perdoar e transformar a sua vida e vai fazer morada no seu coração. Jesus vai nascer dentro da sua vida e você nunca mais será o mesmo depois que Jesus ocupar lugar no seu coração. Siga glorificando, bendizendo e exaltando ao Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.